É. Olá, gente. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, João Paulo Fernandes, Valdirene Palma. Estamos mais uma vez ao vivo pelo nosso canal do GESCOM, fazendo a nossa transmissão das palestras pela segunda-feira. Pedro Henrique Alves Borges, meu filhão. Melita Andrade Mel, sejam bem-vindos. Carla Azevedo, sejam todos bem-vindos. Gente, essa semana é uma semana que nós estamos todos, assim, muito emocionados, porque é a Semana Espírita de Pirapora, então está nos contagiando com muita alegria, e a espiritualidade já está trabalhando aqui na nossa cidade. Então é um prazer enorme receber vocês aqui essa noite, para juntos a gente fazer mais um estudo. Diogo Santos, Tatiane Amaral, Terezinha Torres, José Manuel Pereira, Yasmin Torres, Ramate Silva, todos bem-vindos. É isso aí, meus irmãos. Tudo gente conhecida, que saudade, gente. Já que a gente não pode estar junto pessoalmente, mas a gente está junto aqui pelo nosso canal do YouTube do GESCOM. E nesse momento vamos todos no mesmo clima, né, gente? De amor, de paz. O tema da palestra de hoje é o auto-perdão, um exercício a ser praticado. Nós vamos fazer uma prece. Eu peço a todos que estão aí do outro lado que venham comigo juntos para a gente harmoniar o ambiente, harmoniar também a casa de vocês, né? Para que a espiritualidade possa entrar aí pela porta da frente e fazer o trabalho magnífico que cada um esteja precisando nesse momento. Vamos fechar nossos olhos, elevar o pensamento a Deus e ao nosso Mestre Jesus, pedindo auxílio e proteção. Agradecer pela nossa vida aqui na Terra. Agradecer por essa encarnação, que é única, que Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui, agora. Vamos sempre estar agradecendo a oportunidade do estudo, o estudo da noite que vamos fazer. Então, muito obrigado, Pai, por tudo. Que o Senhor possa estar visitando todos os lares dos nossos irmãos de caminhada e todos os outros lares, levando a paz, o amor, a saúde e a fraternidade. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, a palestra de hoje, o nosso estudo da noite, vai ser feita por Rosana Silva, de Montes Claros, Minas Gerais. Rosana, ela é uma trabalhadora do Grupo Espírita Irmão Sobreira, também lá de Minas Gerais. Rosana, ela é uma trabalhadora incansável da nossa Seara do Cristo. Ela realiza palestras, seminários, cursos em diversas cidades de Minas Gerais, da Bahia, do Rio de Janeiro. Inclusive, Rosana já esteve em Pirapora várias vezes fazendo seminários, já esteve nas nossas Semanas Espíritas. Rosana, seja bem-vinda. Vem falar com a gente, Rosana, vem? A palavra é toda sua. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui
dessa vez virtualmente. Queria estar aí abraçando todo mundo, mas vamos como Deus nos permite. Então, a palavra é toda sua. Pode, boa noite, pode começar. Então, apenas queremos começar dizendo da nossa gratidão por estarmos entrelaçando os nossos corações pelas vias da internet, que nos permite estarmos juntos, mesmo à distância. A nossa gratidão imensa à comunidade espírita de Pirapora por esse carinhoso convite e, ao mesmo tempo, desafiador convite, porque foi nos colocado um tema que nos fez refletir muito e, primeiramente, é para nós, pessoalmente, e para cada um de nós que vamos refletir juntos a partir de agora. Auto-perdão, um exercício a ser praticado. E talvez alguns iriam pensar assim: vai começar pelo auto-perdão? Vai começar pelo perdão? Será que ela vai começar pela máxima de Jesus, que é perdoar 70 vezes, 7 vezes e não apenas 7 vezes? Não, nós não vamos começar assim. Nós podemos dizer que nós vamos falar da tarefa mais desafiadora que o Evangelho nos propõe, que é o exercício do perdão a nós mesmos, ou do alto amor. Um exercício que é extremamente necessário, diariamente, mais do que isso, a cada experiência, para a execução do nosso projeto enquanto espírito imortal. Então, que Deus possa nos abençoar nessa jornada. Então, nós vamos começar pelo início, pelo nosso projeto de espírito imortal. Nós estamos numa caminhada evolutiva e nós vamos buscar as raízes filosóficas e profundamente esclarecedoras da doutrina espírita, justamente em um livro dos Espíritos, na questão 115, que nos fala que nós somos criados simples e ignorantes. E como bem disse recentemente em um dos seus estudos o companheiro Haroldo Dutra, agora complexos e ignorantes ainda. E ainda vamos buscar aí um suporte na questão 540 do mesmo livro citado, que lá nas entrelinhas a espiritualidade amiga vai dizer que nós evoluímos do átomo ao arcanjo e que isso é uma longa jornada de bilhões e bilhões de anos. E que se nós formos ver, nós estamos mergulhados num planeta em segundo estágio evolutivo, dos 5 possíveis ao espírito em ascensão para a perfeição, ou para a plenitude, ou para a felicidade, não importa qual seja a definição. Ou seja, nós estamos no segundo estágio evolutivo. Saímos do primitivismo depois de termos mergulhados, enquanto princípio inteligente da criação, no mineral, no vegetal, no animal, e agora estamos no hominal, exercendo humanidade com os lampejos da consciência a despertar. Ou seja, como diz Joana de Ângeles na sua série psicológica, nós estamos mais no início do processo do que no desfecho da pureza espiritual que nos aguarda. E é óbvio que nessa condição humana, nessa condição ainda de espírito em evolução, em trajetória de liberdade de ação, que é o livre-arbítrio que nós temos, da construção do nosso próprio destino e herdeiros de nós mesmos, é óbvio que nesse caminho nós ainda temos acertos e erros, como verdadeiros cientistas da vida na experiência da materialidade. Então, o exercício de hoje, ele vai caminhar
com essa lembrança importante a respeito de nós mesmos. Tanto do ponto de vista coletivo, familiar, individual, aquilo que pode de fato inibir o exercício nosso de chegarmos nessa trajetória até a plenitude, até a nossa grandiosidade, quando Cristo fala assim, brilhe a vossa luz, ou seja, nós auto-iluminamos as sombras que trazemos das ignorâncias que ainda temos a respeito da vida em nós e fora de nós. Quando nós vencermos tudo isso, adivinha quando vai ser? Quando nós exercitarmos plenamente auto-perdão. É desafiador. É. E não podemos exigir muito de nós nesse momento evolutivo em que nos encontramos. Em especial com o que já fizemos. Porque senão nós vamos ficar parados nesse processo de autoanálise e não vamos avançar muito. E quando adentramos a doutrina espírita, o que mais nós ouvimos falar é reforma íntima, ou vamos buscar nas filosofias orientais autoiluminação, autodescobrimento para as ciências comportamentais e psicológicas. E aí nós ficamos sempre querendo fazer tudo de uma vez só. E esse processo, ele tem etapas, ele tem continuidade. Ele não é de uma hora para outra. Porque nós estamos mergulhados nessa trajetória evolutiva bilenar. Nós nem sabemos quantos bilhões de anos nós temos na nossa história íntima. E muito menos podemos ter a dimensão da história íntima dos outros, que convivem conosco, que também estão no mesmo exercício de erro e de acerto. De erro e de acerto. Porque a pedagogia divina, que nós conhecemos pela doutrina espírita, é maravilhosa. Ela nos mostra uma dinâmica em que nós mesmos vamos nos encontrando, em que nós mesmos vamos nos compreendendo e nós mesmos vamos nos despertando a consciência. Então, nós citamos duas questões. A 115, que fala dessa nossa trajetória inicial até a plenitude do ser, a 540, que completa esse raciocínio, e tem aquela que fala que a lei da vida está onde? Está fora de nós? Está nos livros teóricos, sagrados, religiosos? Não. Está na nossa consciência, aguardando o despertamento do ser, aguardando o exercício. E como que vai sendo isso? Nós vamos experienciando e percebendo que há leis que regem a vida. Nós vamos descobrindo pelo intelecto, e essa parte é mais fácil, que existem leis físicas que regem a vida, que fazem com que eu não consiga voar enquanto ser humano, porque o meu corpo é mais denso do que a atmosfera que o nosso planeta tem. Entre outras coisas. Que nós vamos descobrindo, por exemplo, que o nosso corpo físico tem limites. E que a nossa mente, a nossa psique, o nosso estado espiritual também tem limites conforme o estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Então, só para a gente dimensionar mais um pouquinho, quando não conseguimos nos perdoar, agimos na posição de algozes do outro e de nós mesmos. Então, nós afetamos essa lei que está na nossa consciência. E afetamos prejudicando a quem? A nós mesmos. Nosso senso de justiça ainda é muito exagerado. Vai chegar numa etapa da vida, e nós já estamos nessa etapa da vida, em que nós achamos que somos infalíveis, que nós somos perfeccionistas e não admitimos o erro em nós e muito menos no outro. Porque a nossa mente vai despertando essa consciência
E essa consciência vai despertando a nossa mente nesse ir e vir da lei, no entendimento dela, e nós passamos a fazer pré-julgamento. Nós passamos a vivenciar aquilo que nós achamos que é certo. E nós entendemos isso como uma lei que é irrevogável. Resultado disso: sofrimento, mágoa, ressentimento. Porque quando nós nos deparamos com a experiência que nós realizamos e não era aquela que nós queríamos realizar, um erro, por exemplo, mas em outras circunstâncias eu jamais faria isso. Nós começamos a nos cobrar, a nos iludir de uma perfeição que nós ainda não temos. Daí ainda sermos falíveis. Daí nós não temos essa capacidade de perdoar, de auto se amar, entendendo o processo que ocorre conosco e com os outros que também estão em evolução como nós. Acabamos de ver que somos perfectíveis. É diferente de perfeccionistas. Quando nós éramos mais jovens, iniciando no movimento espírita, nós realizamos o primeiro encontro de juventude espírita do norte de Minas, que nós já tivemos participantes dessa região de Pirapora. E o primeiro INREG, nós fizemos o trabalho da secretaria, que era todo o material que seria entregue ao encontrista jovem, desde o crachá até cada cópia de texto que fosse necessário. Passado o evento, nós tivemos uma avaliação. E aí, quem estava na coordenação na época, nos perguntou: Rosana, o que você tem a nos dizer do trabalho que você realizou na secretaria do evento? Como você autoavalia a sua própria atividade? E aí nós fomos pontuando. Isso poderia ter sido melhor, eu poderia ter agido dessa forma melhor na equipe, eu poderia ter trazido fulano de tal, que tem uma experiência muito bacana, eu poderia. Aí, no final da minha autoavaliação na atividade, essa frase eu jamais me esqueço. A pessoa que estava à frente do encontro me falou: isso é perfeccionismo, porque não seria possível realizar tudo isso que você pontuou. E o que você fez, juntamente com a equipe da secretaria, e todos estão aqui, ficou brilhante. E você não pontuou nem um ponto positivo, não destacou nada positivo naquela atividade que você fez. E aí que vem a frase que eu estou falando. Perfeccionismo não é virtude. É iludir-se com aquilo que ainda não é. Querem que eu repita? É iludir-se com aquilo que ainda não é. É embaraçar-se com aquilo que quer ser, mas se apresenta ainda como tal. E isso não é virtude. Isso é um comportamento que, quando exercitado de forma positiva, vai virar virtude. E nós vamos avançando no nosso conhecimento, no entendimento de nós mesmos. E com o exercício, nós vamos nos melhorando. Buscando aqui nas nossas anotações, nós podemos dizer comportamento que sempre cobra, que julga ou pressupõe o que o outro é e, sobretudo, o ser que ainda eu não sou. Isso é perfeccionismo. E nós somos perfectíveis, mergulhados ainda na experiência do erro e do acerto. Joana de Ângeles, a grande mentora da psicologia espírita, na psicografia de Divaldo Franco, em Amor, Imbatível Amor, vai dizer, nós vamos ler na íntegra,
reconhece as próprias dificuldades e esforça-se para superá-las, evitando a autocompaixão anestesiante. Porque nós temos essa péssima mania de que quando nós nos equivocamos ou cometemos um erro, nós nos magoamos, nós nos entristecemos e nós temos uma autocompaixão que é doentia, que é ruim e que vai ter um desdobramento de proporções conforme a intensidade que isso tudo acontece, chegando a possível doença, primeiro no aspecto espiritual e depois no aspecto físico, e depois pode apresentar até doenças, sejam psicológicas ou físicas mesmo. Vamos vivendo exigindo de nós mesmos potências que ainda não conquistamos. Nós queremos ser aquilo que ainda nós não somos. O estado de angelitude que ainda não temos. E que somente alcançaremos exercitando o alto amor, o alto respeito, o alto perdão, a autocompaixão dinâmica e não de entristecer e se magoar e se ressentir. Ou seja, eu devo me amar como eu sou e como eu estou nesse momento. E não viver a fantasia que eu gostaria de ser e que nesse momento não consigo ser. Hamed, espírito, na psicografia de Francisco, do Espírito Santo Neto, no livro As Dores da Alma, ele tem um capítulo específico chamado Rigidez. E na segunda parte desse capítulo, ele vai iniciar assim: quando agimos erroneamente, é porque não sabemos como fazer melhor. Então vamos entender isso. Quando nós cometemos um equívoco, nós estávamos na plenitude da nossa evolução, nesse trajeto que nós acabamos de descrever. E nós fizemos, por incrível que pareça, o melhor que estava ao nosso alcance, com toda a realidade que nós tínhamos no momento. Então ele prossegue assim: ninguém de forma deliberada tem o desejo de ser infeliz. Portanto, ninguém escolhe o pior, mesmo que ele esteja na pior das condições mentais ou psicológicas ou físicas. Nós sempre vamos querer o melhor para nós. Inquestionavelmente, ele prossegue: fazemos agora o que de melhor poderíamos fazer, porque estamos agindo e pensando conforme as nossas convicções atuais. Então, com o pensamento de hoje, aquilo que nós fizemos, é lógico que nós não faríamos. Com todo o cabedal de conhecimento que nós temos hoje, das consequências da lei de causa e efeito, do processo evolutivo que nós estamos mergulhados, da lei de amor que rege todos nós, inclusive aquele que nós provavelmente prejudicamos nessa trajetória. Naquele momento, nós não tínhamos a dimensão da vida que nós temos hoje. Vamos dar um exemplo prático. Hoje nós mataríamos alguém? Mataríamos, por exemplo, a esperança de alguém? Porque mortes existem de todas as formas. Existe também a morte da esperança, da paciência, da confiança do outro. Então, nós mataríamos ainda hoje? É até difícil da gente dimensionar isso, porque dependendo da circunstância, nós ainda não sabemos o que nós faríamos de fato naquele momento, naquele contexto, com certas pessoas. E nós temos consciência disso. Agora, vamos reportar as situações passadas dessa existência ou daquelas que nós nem lembramos. E que bom que não lembramos, porque nós temos a integridade da experiência atual de fazer diferente. E o diferente é o melhor que nós podemos fazer, na circunstância em que nós estamos, com as pessoas que nós estamos.
Então, a vida vai avançando e as experiências vão acontecendo. E o perdão, olha só, o perdão que muito tempo atrás significava uma preguiça religiosa, um moralismo religioso, a experiência do coitadinho que aceita as coisas que o outro fez. Isso tudo mudou de dimensão dos tempos para cá. As ciências do comportamento estão percebendo que isso é muito mais do que tudo isso que nós acabamos de colocar. Isso tem a ver com o nosso desempenho, inclusive profissional, inclusive na sociedade que nós ocupamos, inclusive com as pessoas que nós estamos. Então, as ciências do comportamento humano hoje se debruçam sobre o poder do perdão. As ciências da medicina estão descobrindo que quando a pessoa tem alto amor, ela consegue chegar à cura de algo que a própria medicina não consegue mensurar a possibilidade de cura. Através do alto amor, de um exercício de mudança de paradigma mental, psicológico e emocional, que vai refletir nas células do corpo físico, e elas vão ficar positivas na sua maioria, em detrimento das que estão negativas, causando a doença, já no corpo físico. E isso foi o quê? Um exercício de perdão daquele que nos magoou, ou do perdão de nós para conosco mesmo, daquilo que eu provoquei em algum momento e que hoje eu colho os frutos da minha própria vivência dessa experiência. É amplo tema de estudos no campo do comportamento humano. E é curioso que o que eles estão descobrindo? Que os textos sagrados dos hindus, lá nos Vedas, um dos primeiros da história da humanidade, os textos sagrados da Torá, do judaísmo, do Antigo Testamento, do Evangelho com o Novo Testamento, das sutras, do Alcorão dos muçulmanos, ou de qualquer vertente religiosa, esses textos sagrados já traziam a terapêutica necessária para o ser humano viver melhor e ser melhor, que é a terapêutica do perdão. Em todas essas instâncias culturais, religiosas, sempre nós vamos ver a presença do entendimento do erro do outro. E isso envolve nós. Então vamos avançar mais um pouco para a gente entender. Perdão hoje é tema em todo lugar. Palestra em empresas. E alguém vai pensar assim, o que tem o perdão a ver com a profissão que eu exerço? Se eu não exercitar o perdão diariamente, certamente terei problemas com o colega de trabalho, com aquele que lidera o meu trabalho, com a minha intimidade em relação a esse trabalho, com as pessoas que são atendidas por esse trabalho. E a repercussão é imensa, porque os maiores desafios hoje, em qualquer área do conhecimento humano, é exatamente conseguir vencer os conflitos pessoais, individuais. Já estão chegando à conclusão que ensinar a tarefa, a função, a atividade, é a parte mais fácil, porque nós temos intelecto suficiente para aprender tudo isso. O difícil é lidar com o relacionamento interpessoal. Mais do que isso, o relacionamento da pessoa com a própria pessoa e a atividade que ela está desenvolvendo. Porque se ela chegar um dia no seu ambiente de trabalho e ela não estiver bem, ela desestrutura todo o contexto onde se encontra. Aí ela volta para casa, e aí nós vamos relembrar de cada um de nós e trazemos tudo isso para um ambiente de casa, com os nossos familiares. E às vezes nós envolvemos de forma tão emocional
com aquilo que não foi bacana, que nós desaguamos isso no companheiro, ou na companheira, ou nos pais, ou nos irmãos, ou nos filhos, e todos são afetados pela nossa incapacidade de perdoar e relevar o erro do outro ou o nosso próprio erro. Não se perdoam pelas falhas cometidas. O que é isso? As pesquisas mostram que nós somos formados por dois grandes grupos. E aí cada um vai se situar. O primeiro grupo é aquele que não se perdoa pela falta que cometeu. É proibido errar. A rigidez consigo mesmo. E o outro grupo dessas pesquisas comportamentais que mostram a vulnerabilidade humana, ou seja, nós somos vulneráveis. O outro grupo é capaz de auto se amar, de perceber que merece ser amado. Aí cada um de nós vai se situar em qual grupo está. Ou se fica oscilando em um e outro, dependendo do estado psicológico ou espiritual que se encontra. É perceptível que não quer dizer que quem está num grupo ou em outro ele é um grupo ruim e o outro é melhor. Não, porque os dois estão mergulhados nas experiências da vida, no dia a dia dos acontecimentos. E cada um se posiciona em aceitar o que acontece como experiência natural, um processo evolutivo em curso, até mesmo quando não tem a dimensão espírita que nós temos, e o outro grupo que não consegue administrar a intimidade do erro, que é aquela máxima evangélica. Não tem só a trave no olho, mas também tem um cisco que incomoda. E aí a pessoa impede de avançar. Percebemos que o auto-perdão, então, é auto-amor. E que é um exercício a ser praticado. Agora que nós vamos começar. Um exercício a ser praticado. Todos os dias, todas as experiências, todos os instantes. Porque nós ainda estamos mergulhados na consciência em que está discernindo o que é bem e o que não é bem, ou ausência de bem. E isso nós só vamos descobrindo nas experiências da vida. Não tem outra forma. É no dia a dia. Fica mais fácil compreender quando identificamos, olha só, nesse exercício prático, o que não é perdão. Então vamos exercitar? Não é perdão, gente. Esquecer. Ah, eu vou esquecer o mal que alguém me fez. Eu vou esquecer aquela traição. Eu vou esquecer aquele abandono. Eu vou esquecer. Eu vou esquecer. Não tem como esquecer. E o Espiritismo vai nos colocar isso de uma forma cristalina. Nós temos uma memória que, na nossa instância espiritual, está no nosso arcabouço do perispírito, e isso nos acompanha o tempo todo. Nesse momento de consciência que nós estamos pensando agora, nós temos aquilo que nos é necessário para as experiências desta existência. Todo o cabedal intelectual, todo o conhecimento que necessitamos. Aquilo que não nos é necessário lembrar nessa atual experiência está nessa memória. Mas se trazemos mágoas e ressentimentos das experiências anteriores, a memória que nós acabamos de citar
é acionada quando vemos experiências parecidas. E aí aquilo emerge do nosso subconsciente para o consciente. E muitas vezes nós não entendemos essas emoções. E que hoje terapêuticas fora da casa espírita e com o cabedal do conhecimento da espiritualidade, ou seja, de que somos imortais, estão aí para nos ajudar, para nos alavancar sair desse processo. Então, o que nós falamos? Esquecer o erro não é perdão. Deixar de sentir dor, isso já não me dói mais. Também não é perdão. A dor é o dispositivo de que nos afetou. E quando nós lembramos, acabamos de falar que a gente não esquece, quando nós lembramos, nós puxamos a experiência dolorosa. Então, não é deixar de sentir dor também, perdão. Concordar ou ser conivente com a situação que praticamos ou que o outro praticou conosco, também não é perdão. E agora? O que é perdão? Perdão é compreender o estágio em que nós nos encontramos, o que podemos fazer para melhorar isso tudo. Então, nós podemos afirmar: o perdão é condição essencial para a nossa saúde. Perdoar faz bem. Nos perdoar imensamente bem. E nós temos que abrir um parênteses aqui, que, infelizmente, a maioria de nós se encontra adoecido nesse quesito. Porque sem o perdão, não há paz interior. Não há saúde física, não há saúde emocional, não há saúde mental, não há saúde psicológica, não há saúde espiritual. E nós vamos manifestar isso das maneiras mais variáveis possíveis, seja no mau humor da experiência do dia, seja no estado depressivo ou já depressivo, que a ciência hoje já faz a catalogação dessa circunstância que vivemos, como o extremo da falta de auto-amor. Porque eu estar desgostoso com a vida, ou com as experiências que eu tive ao longo da vida, é não exercitar auto-amor, ou autocompreensão, ou autoaceitação, ou autorrespeito, ou vivenciar a realidade do espírito imortal que ainda não atingiu a perfeição, mas que está a caminho. Que está a caminho. Estamos na jornada. Podemos, então, dizer que o auto-perdão passa necessariamente pelo acolhimento e aceitação da nossa condição humana. E quando nós perdoamos o outro pelo erro cometido conosco ou com aqueles que amamos, é a autoaceitação da condição humana dele também, na condição de erro e de acerto. Só aceitando a condição fundamental de ser humano, de estar num processo contínuo de aprendizado, é que a gente dá conta de conviver com os equívocos que ainda nós cometemos. Ainda, olha a condição, ainda. E que os outros também cometeram ou cometem e nos permitem essas ações nos ferir. Quando uma atitude do outro nos fere, ou uma atitude nossa nos fere, nós não estamos exercitando o perdão. Lembra? Sentir dor ou deixar de sentir a dor não é perdão. O desafio a ser exercitado, então, a todo instante, é se assumir como é se respeitar como está, é se amar na condição em que se encontra.
E diga de passagem, alguns vão dizer assim, como é que eu vou ter alto amor se o meu próprio corpo eu não aceito? A condição em que eu vivo, eu não aceito. Os pais que eu tenho, eu não aceito. Olha o tanto de não aceitação no processo. E a doutrina dos espíritos vai nos dizer que nós pedimos tudo isso. O corpo que nós temos, os pais e a família que nós estamos, e as circunstâncias da vida em que nos encontramos. Até mesmo o clima, até mesmo a condição de nos alavancar o processo progressivo de nós mesmos e daqueles que se encontram conosco. É o exercício. O evangelho, vamos para a terapia? O evangelho é a terapia por excelência, que nos visita como estamos, nos acolhe para nos transformar no que queremos ser. Mas antes precisamos nos aceitar e nos amar. Nós vamos repetir, porque é um exercício. Não é essa a proposta da nossa reflexão? Então, Cristo disse assim em Mateus 22, 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que isso tem a ver com auto-perdão? Tudo. Quem assim não se perdoa, não consegue perdoar ninguém e muito menos se amar. Precisamos exercitar a autorreconciliação. Ficar em paz conosco mesmo. Perdoar o outro é consequência desse auto-perdão. Não existe um sem o outro. Eles estão entrelaçados. Entrelaçados. O perdão não exercido é uma conta aberta diante da vida. Quando eu não perdoo e nem me perdoo, é como se eu tivesse uma conta aberta na experiência da vida, aguardando pagamento, restauração em nós e naqueles que, porventura, tenhamos prejudicado ou magoamos. Podemos dizer que perdoar é um bom negócio, é uma economia excelente em nosso favor, porque nos propõe o bem-estar, nos traz esse bem-estar, nos liberta e nos faz olhar para frente e não para trás, na experiência que não tem como nós mudarmos, mas tem como nós fazermos melhor e diferente. Daí, o médico Andrei Moreira falar nas suas obras, ele faz parte da Aliança Médica Espírita, melhor, a Associação Médica Espírita, e ele vai colocar nas suas obras algo que nós achamos até engraçado a princípio. Falhei, está falhado e não se falha mais nisso. Percebem? Movimento, ação. Falhei, reconheci. Está falhado, não tem como mudar. Mas não se falha mais nisso. Lição aprendida. O erro não vai ser mais cometido. Aí nós nos auto-perdoamos e avançamos. Perdoar-te é uma relação do perdoar-se. Vamos entender melhor quando Jesus diz: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele. Essa dinâmica que nós colocamos nesse trocadilho do Andrei Moreira. Reconciliai-vos enquanto estáis a caminho. Reconciliai-vos é entrar em estado de paz diante da experiência que não foi feliz. E o adversário, por incrível que pareça, ele não está fora de nós. O adversário é nosso. Construímos dentro de nós, é o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa forma de achar que o outro tem que ser perfeito e que nós também temos que ser perfeitos. Então, nós podemos dizer assim:
Jesus nos recomenda reconciliar com os nossos adversários e chamando-nos a atenção para que seja o mais depressa possível. Ou seja, sair desse estado de coisas o mais depressa possível, para avançarmos, para nos desembaraçarmos, para nos libertarmos. Há caminho. Olha que expressão maravilhosa está no Evangelho. Ou seja, é dinâmico. Está acontecendo. E se nós não exercitarmos, nós vamos ficar parados no caminho. Reconciliar é instaurar nossa paz. Emmanuel vai dizer na revista Reformador, de agosto de 1953, muitos nem tinham reencarnado ainda, inclusive eu, mas vamos reencarnar em 1971, aquele que procura reconciliar-se, assumindo a responsabilidade de um novo entendimento, é sempre um coração inspirado no verdadeiro amor. Allan Kardec vai propor a terapia por excelência do exercício a ser praticado. E nós vamos falar rapidamente, porque ele está inteirinho descrito no Código Penal da Vida Futura, nos itens 16 e 17 de O Céu e o Inferno, que fala como que é essa justiça, como é que essa lei funciona em nós e fora de nós, no seu capítulo 7º. E lá vai falar que existem 3 condições para o auto-perdão, ou para o perdão: arrependimento, expiação e reparação. Aí nós vamos falar assim, nossa, mas está muito difícil de compreender isso. Mas lá está descrito. E nós vamos falar rapidamente de cada um. Arrependimento é: dou-me conta. É o perdão na nossa parte intelectual. Eu me arrependo daquilo que eu fiz. Eu compreendo que eu errei. Arrepender é despertar a esperança e preparar a reabilitação. A expiação, que é ficar espiando a falta que a gente cometeu? Não. Consiste na consequência desse erro e a gente compreender que ele está acontecendo hoje por causa da falta cometida. Eu sinto emocionalmente que eu não fui bom e nem foi bom para quem eu atingi. Isso é expiar, é sentir. Eu começo a me refazer do ato praticado, mas ainda não resolvi a questão, porque exige reparação. A reparação é o que vem para as nossas mãos do entendimento disso tudo, numa atitude de reconstrução do pensamento ou da atitude infeliz. Consiste em praticar o bem a quem se fez o mal. É o ato responsável de se perdoar. Eu assumo a responsabilidade e começo a fazer o bem. Então, vamos dar um exemplo bem prático e rápido, que o nosso tempo está avançando muito. Eu cometi um aborto enquanto mulher, em qualquer circunstância. Estamos contando uma circunstância de uma pessoa qualquer. Como que ela vai se arrepender, expiar e reparar? Ela se arrepende imediatamente, porque a consciência desperta no acontecimento. Ela rumina a falta cometida. Quando é que ela vai reparar? Quando ela perceber que pode ser mãe, mesmo que não seja das próprias entranhas, que ela pode adotar, que ela pode cuidar de uma creche, que ela pode ser diretora de uma escola, que ela possa simplesmente levar crianças para brincar que estão num abrigo e se recompor e mostrar para a vida que ela pode fazer melhor. Arrependimento, expiação e reparação. Resumindo o que refletimos hoje, agora sim o exercício prático
Porque às vezes nós não compreendemos o que está lá em Kardec, que é esse processo que acabamos de descrever. O passo a passo do exercício a ser praticado. Em cada experiência da vida que nós não fomos felizes. Vencer o nosso orgulho. A matriz psicológica do perfeccionismo que ainda trazemos. Construirmos um respeito por nós mesmos. Ou seja, o reconhecimento de que somos falíveis e em processo de crescimento. Tirando o ser daquela situação de estagnação patológica, doentia, que tanto mexe com as emoções. Depois disso, desiludir-se do que é aquele paradigma de que eu não posso errar, de que eu não posso ser falível. Porque isso começa como? Na atitude da humildade diante do acontecimento. Afastar a ruminação culposa, porque elas nos jogam lá no passado da experiência infeliz. Porque isso vai nos trazer a libertação para agir diferente nos acontecimentos que virão a partir de agora, construindo um futuro melhor. Passado é experiência realizada. Futuro depende do que nós fazemos agora. Aproveitemos as lições. Jesus asseverou assim: vá e não voltes a pecar ou a errar. E ainda tem um contraponto depois disso, para que algo pior do que já aconteceu ocorra. Pedir perdão aos que possivelmente nós ferimos. Um perdão dinâmico, ou seja, agir no presente para reparar o erro junto ao outro. É o reconciliar-se enquanto estás a caminho. Mais um passo a passo desse exercício a ser praticado. Distanciar-se dos pensamentos negativos ou autodestrutivos. Eu errei mesmo, eu sou uma coitadinha, eu sou um coitado, eu vivo errando, não é o comportamento ideal. Caso contrário, nós não vamos sair da etapa do arrependimento e vamos cair na culpa destrutiva e permanente. E não vamos avançar para a expiação e para a reparação. E finalmente entender que auto-perdão é dinâmica de auto-amor. Entendimento que nós escolhemos não agir da mesma maneira que nós agimos em outra ocasião. Enfim, auto-perdão é ofertar a nós mesmos um pouquinho de auto-amor a cada instante da nossa vida. E com a nossa prece de encerramento, nós vamos trazer um poema maravilhoso de Maria Dolores, que está no livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, Antologia da Espiritualidade. Porque ela traz que a própria natureza nos mostra auto-perdão, auto-entendimento, auto-respeito e dinamismo para avançarmos na cantiga do perdão. Então, quem está nos assistindo, façamos o exercício de fecharmos os nossos olhos e mergulharmos nesse dinamismo do perdão que Maria Dolores nos traz. Cantiga do alto perdão. Não te iludas, amigo, por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo o que tende para a perfeição, todo bem que aparece e persiste no mundo, vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que lembra o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo foco opulento, a vencer dia a dia a escuridão da noite insondável e fria, e a nutrir no seu longo itinerário o verme e a flor, o charco e o pó, o ninho e a fonte, de horizonte a horizonte, quando for necessário. Perdão que nos destaque a lição recebida, na humildade da rosa, bênção do céu, estrela cetinosa,
que, ao invés de pousar sobre diamantes, desabrocha no espinho. Como dizer que a vida de caminho a caminho nos despreza, não nos despreza a ninguém. E bela, generosa, alta e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem. Perdão que se reporte à brandura da terra pisoteada, esquecida heroína da paciência, que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência. Mãe escrava sublime do amor mudo, que preside em silêncio ao progresso de tudo. Amigo, onde estiveres, assegura a certeza de que o perdão é lei da natureza, segurança de todos os mistérios. Perdoa e seguirás em liberdade, no rumo certo da felicidade. Nos menores afazeres, tarefas que realizes, para lembrar sem sombra os instantes infelizes e os felizes, na seara da luz, na qual a luz de Deus se insinua e reflete, é forçoso exercer o ensino de Jesus, que nos manda perdoar 70 vezes 7 cada ofensa que venha perturbar o nosso coração. Isso vale afirmar, na senda da ascensão, que em favor da vitória, a que aspira na luta transitória, é mais do que importante, é essencial, que te esqueças, por fim, de todo o mal, e que em tudo, no bem a que te des, seja aqui, mais além, seja agora ou depois, Deus espera que ajudes e abençoes, compreendendo, amparando e servindo outra vez. Muita paz a todos. Rosana. Bálsamo, excelente esclarecimento você nos trouxe essa noite. Muito obrigada. Gratidão enorme. E isso, muito obrigada. Eu queria convidar nossos amigos que estão conosco aqui, que estiveram conosco, e que semana que vem tem mais estudo na segunda-feira. Essa semana nós temos aqui em Pirapora a Semana Espírita de Pirapora, que começa dia 5, quarta-feira. Queria te convidar, se você puder também, tá? Nos acompanhar aí na Semana Espírita. Então, pessoal, ó, não é nesse canal, tá? Não é nesse canal do GESCOM, é no canal da UEP. Pessoal, se inscreva lá no canal para poder acompanhar as palestras da Semana Espírita de Pirapora. Então é isso, Rosana, muito obrigada. Fica com Deus. Boa noite.